Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da Unesp 2026, segunda fase, sobre o ibuprofeno. Então, o tema geral da questão é ibuprofeno. Ele vai perguntar aqui sobre função orgânica, fórmula molecular, neutralização com hidróxido de sódio do ibuprofeno e também vai perguntar algo sobre o volume de hidróxido de sódio necessário nessa neutralização, ok? Então é uma questãozinha bem tranquila aqui da Unesp e é uma questão de segunda fase. Então, vamos lá. Bom, a questão é a seguinte. Uma questãozinha de segunda fase, tema geral, um pouco de orgânica, um pouco de química analítica, ok? Então ele começa assim. O ibuprofeno de massa molar 206 gramas por mol, e aquele da estrutura do ibuprofeno, é um fármaco utilizado como analgésico e anti-inflamatório. Sua forma estrutural está representada a seguir. Então, fornece a imagem, é claro, né? E aí ele vai perguntar algumas coisas em cima dessa estrutura no item A. Então, ele fala aqui, considere um comprimido que contenha 600 mg de ibuprofeno. Essa dosagem pode ser verificada por titulação direta, com uma solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração 0,10 mol por litro, conforme a reação de neutralização representada pela equação química. Então, aqui ele dá o ibuprofeno, tá? Aqui ele dá o hidróxido de sódio, que é uma base forte, tá? E não vou falar algumas coisas aqui sobre a estrutura, porque a gente vai tratar ela no item A, tá? E aí você tem aqui os produtos sendo formados, ok? Então a gente vai explorar isso um pouquinho mais agora no item A. Então ele fala aqui, qual é a função orgânica oxigenada que está presente na estrutura do ibuprofeno? E depois ele pede para escrevermos a fórmula molecular desse fármaco, tá? Então, para esse item aqui a gente precisa da estrutura apenas do ibuprofeno. Então, aqui nós temos o ibuprofeno, tá? A função orgânica oxigenada só tem essa função, não tem função nitrogenada, nenhuma outra função orgânica. A gente só tem aqui essa função aqui orgânica, que é uma função oxigenada, fica óbvio, ok? Então, muito simples aqui, tá? Muito simples aqui, esse item A, tá? Função aqui bem clara, bem típica de você trabalhar ela, tá? Aqui nós temos o ácido carboxílico, tá? Então, nós temos aqui um ácido carboxílico. Por isso que ele está reagindo lá naquele esqueminha, onde ele mostra a equação química, ele está reagindo com hidróxido de sódio, que é uma base. Por quê? Porque aqui nós temos um ácido carboxílico. Esse aqui é o hidrogênio ácido do ibuprofeno, ok? Então, quando ele é colocado para reagir com a base, é esse hidrogênio que é liberado, não os hidrogênios que estão nos carbonos por causa da diferença de eletronegatividade, né? O oxigênio é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, essa ligação oxigênio-hidrogênio, ela se rompe facilmente. Agora, onde nós temos hidrogênios aqui, que nós vamos contar isso aqui agora, tá? Onde nós temos hidrogênios aqui, a diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio é baixa. Então, esses hidrogênios, eles não se soltam, né? Você não quebra a ligação carbono-hidrogênio, justamente porque a diferença de eletronegatividade é muito próxima, ok? Então, respondemos aqui a função orgânica oxigenada, tá? Respondemos, bem simples, tá? E agora ele fala para nós calcularmos aqui, para nós escrevermos a fórmula molecular desse fármaco, tá certo? Então vamos lá. Então, quando eu venho para cá, vamos apagar isso aqui que eu escrevi. Tá? Vamos apagar isso aqui. Então, a função aqui é ácido carboxílico. Então, você escreve aqui embaixo para eles que a função oxigenada presente no fármaco é ácido carboxílico. Ok? Bem simples. Beleza. Agora a gente vai colocar a fórmula molecular. Isso que a gente vê aqui é a fórmula estrutural, tá? Essa daqui é a fórmula estrutural. Você está vendo a estrutura, tá? Ele perde a fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? A quantidade de carbono, a quantidade de hidrogênios e a quantidade de oxigênios que eu tenho aqui, tá? Se eu tivesse outros átomos, eu colocaria também, mas a quantidade e os tipos de átomo que a molécula tem. Então, é muito claro ver que tem aqui 2 oxigênios, tá? Então, eu posso colocar aqui que tem 2 oxigênios.
tá? Cada vértice aqui, cada ponto aqui é um carbono, tá? Então, aqui, ó, são todos carbonos. Aqui também é carbono, aqui também é carbono e aqui também é carbono, tá? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Aqui são 6, certo? Aqui nós temos o anel aromático. Então, aqui nós temos o benzeno, né? Então, aqui nós temos mais 6 carbonos. Então, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, até esse ponto aqui foram 10 carbonos. Aí, aqui é 11, aqui são 12 e aqui é o 13º carbono. Então, o ibuprofeno tem 13 átomos de carbono, tá? Onde pega a maioria das pessoas na hora de calcular aqui, de determinar a fórmula molecular a partir da fórmula estrutural, é encontrar a quantidade de hidrogênios, tá certo? Porque o hidrogênio ele fica subentendido aqui. Você tem que lembrar que o carbono ele faz 4 ligações. Então você vai olhar para cada ponto onde a gente identificou um carbono e você vai ver, bom, tá chegando quantas ligações? O que falta para 4 são hidrogênios, tá certo? Então, aqui, por exemplo, aqui, esses dois são equivalentes. Quantas ligações estão chegando nesse carbono? Ó, uma ligação chega no carbono. Então, nós temos aqui 3 hidrogênios. Mesma coisa aqui, a gente está vendo chegar uma ligação nesse carbono. Então, aqui tem 3 hidrogênios, tá? Então, aqui é o 4, o 5 e o 6. Agora, quando a gente olha aqui, ó, aqui também é um carbono. Quantas ligações estão chegando aqui? 3? Então, aqui tem um hidrogênio. Aqui, quantas ligações estão chegando nesse carbono? 2 ligações. Então, aqui tem 2 hidrogênios. Pegaram a ideia? Então, aqui, ó, nesse carbono aqui, está chegando 1, 2, 3, 4. Então, esse carbono não tem hidrogênio. Da mesma forma que esse carbono também não tem hidrogênio. Aqui está chegando 1, 2, 3, 4. Então, aqui também não tem hidrogênio. Agora, aqui, ó, todos vão ser equivalentes, tá? Então, nesses carbonos aqui, estão chegando quantas ligações? 1, 2, 3. Todos estão chegando 3, ó. Todos estão chegando 3 ligações. Então, cada carbono aqui vai ter apenas um hidrogênio. Tá certo? Aí aqui, esse carbono aqui está chegando uma ligação. Então, vai ter 3 hidrogênios. Esse carbono aqui está chegando 3 ligações. Então, vai ter um hidrogênio. Esse carbono aqui já está chegando 4 ligações. Então, não tem hidrogênio. E tem mais esse hidrogênio aqui. É o número de hidrogênios totais, não apenas os hidrogênios que estão ligados com o carbono, tá? Então, quando a gente conta aqui, ó, aqui já são 3, certo? Então, aqui foram 3. Aí, 4. 4 com 3 são 7. Aí, 8, 9. Aí, 10, 11, 12, 13. Aí, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, temos aqui a fórmula molecular do ibuprofeno, sendo C13H18O2. Tá certo? Então, como eu disse, onde as pessoas, os alunos têm mais dificuldade é de enxergar o hidrogênio. Os hidrogênios que estão ligados com outros átomos, eles aparecem. Tá vendo que aqui o hidrogênio que está ligado com o oxigênio, fosse com o nitrogênio, fosse com o fósforo, qualquer um outro elemento que seja diferente do carbono, o hidrogênio aparece. Agora, os hidrogênios não aparecem onde você tem o carbono, onde você tem os vértices aqui. Fica subentendido que o que completa as 4 ligações do carbono são hidrogênios. Tá certo? Então, é aí que os alunos mais se perdem. Tá? Mas vocês viram que não tem segredo nenhum, é só contar. O cara que está estudando para um vestibular, ainda mais de segunda fase, com certeza consegue determinar essa fórmula molecular de uma forma bem tranquila. Ok? Então, fizemos aqui tudo que ele pediu no item A. Ó. Fizemos tudo aqui que ele pediu. A função oxigenada, ácido carboxílico, e a fórmula molecular C13H18O2. Ok? Vamos agora para o item B, onde ele vai tratar agora um pouco mais sobre química analítica. Então, quando a gente vem aqui agora para o item B, ele vai pedir também 2 informações. Ele vai pedir o seguinte: calcule a quantidade em mol de ibuprofeno presente em um comprimido contendo 60
600 miligramas desse fármaco. Que é uma informação que ele fala no início, que o comprimido tem 600 miligramas de ibuprofeno, tá? Então, essa é a primeira coisa que ele vai perguntar. Depois ele vai pedir para nós calcularmos o volume em ml da solução de hidróxido de sódio de concentração 0,10 mol por litro, necessário para neutralizar essa quantidade de ibuprofeno. Qual a quantidade? Esses 600 miligramas. Tá certo? Então, é isso que a gente vai fazer primeiro aqui. Então, para transformar em mol, o que eu preciso? Qual que é o fator de conversão de mol para massa ou de massa para mol? É a massa molar. E essa massa molar ele deu lá no início, tá? Então, vou voltar lá para o início. A massa molar está aqui, ó. Por isso que ele deu essa massa molar. Porque ele ia perguntar aí, pedir para a gente fazer a conversão de massa para mol. Então, a massa molar, eu estou dizendo que 1 mol, se eu pegar 1 mol de ibuprofeno, significa que eu estou pegando 206 gramas de ibuprofeno, tá? Ou se eu pegar 206 gramas, significa que eu peguei 1 mol dele, ok? Então, a gente precisa desse valor aqui, 206 gramas por mol. Então, agora a gente começa a fazer aqui. Então, ele quer saber em mol quanto que vale 600 miligramas, tá? Então, aqui você precisa fazer uma conversão de unidade, é isso que ele está querendo cobrar de você, para ver se você sabe usar a transformação de massa para mol ou de mol para massa e também fazer uma conversãozinha de unidade, tá? Então, como ele quer em mol, eu deixo o mol no numerador. Então, 1 mol de ibuprofeno equivale a 206 gramas. Então, 600 miligramas, aí eu posso colocar isso de várias formas aqui. Eu poderia colocar 0,600 gramas, ou eu posso colocar aqui 600 vezes 10 a menos 3 grama, que é isso que eu vou usar, certo? Então, porque aí grama cancela com grama, tá? E aí eu pego aqui, ó, 600 dividido por 206, isso aqui vai me dar em torno de, se fosse 200 ia dar 3. Como é um pouquinho acima de 200, então isso aqui vai me dar em torno de 2,9. 2,9, e eu mantenho esse 10 a menos 3. Olha que fácil, tá? E isso aqui é em mol. A única unidade que sobrou é o mol. Por isso que como ele queria em mol, o mol fica em cima, a grama fica embaixo para cancelar com a outra grama, que é o que ele me dá aqui. Tá certo? Então, fizemos aqui, o item B já está feito, viu? Que simples, ele não cobrou nada, além de você saber que tem que converter a unidade e você saber que você precisa da massa molar para transformar a massa para mol, tá? Então, fizemos esse item aqui, está feito, não tem mais nada que fazer aqui, é só isso. E aí, a segunda parte a gente vai fazer aqui, porque a gente vai usar a equação química. Ele quer que a gente calcule o volume em ml da solução de hidróxido de sódio, 0,10 mol por litro, necessário para neutralizar estequiometricamente essa quantidade de ibuprofeno, tá? Então, essa equação é importante e ela já está balanceada. Uma molécula dessa, ou um mol desse, é equivalente a 1 mol desse, me forma 1 mol desse e 1 mol de água, tá? Então, aqui nós temos uma reação ácido-base, ou uma reação de neutralização, tá? Então, aqui a reação de neutralização, por quê? Aqui eu tenho, como a gente viu aqui, eu tenho o ácido carboxílico, então eu tenho um ácido reagindo com uma base, formando sal e água, certo? Então, como aqui nós temos apenas uma função ácido carboxílico, então, por isso que a proporção entre o ácido e a base é 1:1, tá? Se tivesse aqui a molécula tivesse mais uma função ácido carboxílico, por exemplo, aí eu precisaria do dobro de hidróxido de sódio. Mas, como aqui que acontece? O que você está vendo aqui? Ó? Aqui formou um sal de sódio. Por quê? Esse hidrogênio sai como H+, e reage com OH- para formar H2O. E como aqui o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, o oxigênio fica com o elétron do hidrogênio. Ele fica com uma carga negativa. Por isso que aqui tem essa carga negativa. Essa carga negativa é o elétron do hidrogênio que ficou com o oxigênio, justamente porque ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. E aí, como essa daqui é uma base forte, o que significa a base ela ser forte? Que quando ela é colocada em água, adicionada em água, ela se dissocia totalmente em Na+, mais OH-.
Então, por isso que o H+, ele vai reagir com o OH-, com a hidroxila, formando água. E aqui, como a gente já comentou agora, o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele fica com o elétron de hidrogênio, por isso que ele fica com a carga negativa. Aí, como o sódio está dissociado na água e ele sente essa carga negativa, ele se aproxima dessa carga negativa. E aí você tem essa situação ocorrendo aqui. Tá certo? Então, é isso que a gente tem acontecendo aqui nessa reação. Ok? Então, uma reação de neutralização, uma reação ácido-base. Você tem o ácido, que é o ibuprofeno, que tem a função ácido carboxílico, reage com uma base, formando um sal e formando água. Certo? E aí, vamos lá, vamos começar agora a resolver o que ele pergunta aqui. Então, é importante ver se a equação está balanceada, tá? Como só tem uma função ácido carboxílico, então eu só preciso de uma molécula, um mol de hidróxido de sódio aqui. Tá certo? Então, o que eu faço agora? Agora eu começo a usar os valores. Então, tá balanceada. O que eu vou fazer aqui agora? Então, a gente descobriu, então, essa segunda parte de calcular o volume. A primeira parte do item B me ajuda a isso aqui. Por quê? Porque eu sei quantos mols são necessários aqui. Eu sei quantos mols de ibuprofeno tem aqui no fármaco. Eu podia fazer em relação em massa, poderia, tá? Mas é muito mais fácil aqui a gente já fazer direto em mol, ok? Então, aqui nós vimos que dá 2,9 vezes 10 a menos 3 mol. Então, como a proporção é 1 para 1, aqui esse X também é 2,9 vezes 10 a menos 3 mol. Tá? Da onde eu estou tirando isso, a gente calculou isso aqui na primeira parte do item B. Como eu disse, essa segunda parte que a gente está fazendo, a primeira parte que foi achar o número de mols, já me ajuda a resolver essa segunda parte. Essa é a intenção da banca da Unesp. Tá? Então, aqui é a quantidade de mols de hidróxido de sódio que eu preciso para neutralizar todo o ibuprofeno que está no comprimido de 600 miligramas. Tá? Então, a quantidade está igual. Então, como o comprimido tem 600 miligramas, que equivale a 2,9 vezes 10 a menos 3 mol, eu preciso da mesma quantidade de base para neutralizar. E aí, vai sobrar apenas o quê? No recipiente, vai sobrar apenas o sal e vai sobrar apenas água. Como eles vão estar em quantidades estequiométricas, esse cara aqui, ele não tem mais aqui. Não tem mais em solução. O que ele se transformou agora é nesse sal aqui de sódio, ok? Então, ele quer saber o volume. A gente ainda não chegou na resposta necessária. Mas, o que eu sei agora? Agora é muito simples. Eu sei que, como eu quero aqui a resposta em volume, e aqui o volume está no denominador, é mol por litro. O volume está no denominador. Só que eu quero o volume, então eu inverto isso aqui. Eu coloco que 1 litro está para 0,10 mol. Então eu venho aqui e coloco que 1 litro, ou poderia já colocar 1000 ml, tá? Como ele quer a resposta em ml, eu posso colocar aqui 1000 ml estão para 0,10 mol. Então, 2,9 vezes 10 a menos 3 mol, 2,9 vezes 10 a menos 3 mol, equivale a quanto? Aí mol cancela com mol, tá? E aí, aqui tem outro detalhe legal, tá? O que é 1000? 1000 é 10 a terceira. A hora que eu pego 10 a terceira com 10 a menos 3, então as bases são iguais, ó. A base é 10. Então, eu somo os expoentes. Mais 3 com menos 3 dá 0. Fica 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, isso aqui fica 2,9 ml dividido por 0,10. E o que é 0,10? 0,10 é a mesma coisa que 10 a menos 1. Então, esse 10 a menos 1, propriedade de potência. Eu mando ele para cima, então isso aqui fica 2,9. Aí, deixa eu sair daqui um pouquinho. 2,9 vezes 10. Quanto que é 2,9 vezes 10? Isso aqui é 29 ml. Então, eu preciso colocar 29 ml dessa solução de hidróxido de sódio nessa concentração
para neutralizar essa quantidade aqui em mol de ibuprofeno que tem no comprimido, tá certo? Então, quando eu colocar 29 ml de NaOH, significa que eu estou colocando essa quantidade aqui de hidróxido de sódio, que é o que eu preciso para neutralizar esse ácido que está no comprimido, que é o ibuprofeno, tá certo? Então, a resposta aqui é 29 do B e aqui é 2,9 vezes 10 a menos 3, tá certo? Então, colocaria essas duas respostas para o pessoal da banca da Unesp, tá certo? Então, porque a provinha deles não tem muito segredo, tá? No item A aqui a gente colocou a função orgânica muito simples, calcular a fórmula molecular também muito simples, tá? No item B, só passar de massa para mol, e lembrar que tem que fazer a conversão de unidade, de miligrama para grama. E talvez um pouquinho mais trabalhoso que você tivesse, mas você viu que não é nada de outro mundo, é você aí calcular o volume que você precisa para neutralizar essa quantidade de ibuprofeno que está no comprimido. Tá certo? Então, fizemos aqui tudo que o pessoal da banca da Unesp pediu. Então, viram que não tem muito segredo aqui essa questãozinha da Unesp. Eu ainda vou trazer a Unesp da segunda fase, são 3 questões de química. Então, nas próximas aulas, colocarei as outras 2 questões que faltam. Ok? Então, me digam aqui no comentário o que vocês acharam dessa questão, o que vocês acharam do item A, do item B, se acharam tranquilo ou não. Espero que aí todos tenham achado isso aqui bem tranquilinho, não está cobrando nada de outro mundo, tá? FUVEST, segunda fase, outros vestibulares, segunda fase, cobram coisas um pouco mais complexas, tá? Mas me diga aqui o que vocês acharam dessa questãozinha, tá certo? Então, vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química, e essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!